Hoje a gente vai mergulhar num verso de sabedoria antiga que, olha, funciona quase como uma chave mestra. Ele não promete só desvendar um texto, mas todo um jeito de pensar. Nossa jornada para decifrar Provérbios 1 e 6 começa agora. E essa aqui é a grande pergunta, né? A questão que guia toda a nossa análise. A gente não está só lendo palavras antigas. A gente está tentando quebrar um código, entender um padrão de pensamento que os sábios usavam para passar adiante suas ideias mais profundas. E o nosso ponto de partida é um verdadeiro quebra-cabeça que está ali, numa passagem bem específica, o 6º verso do 1º capítulo de Provérbios. À primeira vista parece simples, sabe? Mas na verdade é um verso com uma densidade de significado incrível. Vamos fazer diferente. Vamos começar pelo final, pela parte que mais instiga a curiosidade. O verso termina com essa promessa, quase um mistério. Ele sugere que tem algo ali, escondido, algo para ser decifrado. Isso já dá aquele estalo na mente, não é verdade? Agora sim, olha aí o verso completo. Ele coloca uma meta bem clara: conseguir entender não só um, mas 4 tipos de comunicação profunda. É, na real, um convite para a gente ir muito além da superfície das palavras. Certo. Para resolver um quebra-cabeça, qual o primeiro passo? Entender as peças. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos desmontar esse verso para dar uma olhada em cada parte dele e ver como tudo se encaixa. O próprio texto que a gente está analisando nos guia com uma pergunta bem direta. O que, especificamente, está sendo proposto aqui para a gente compreender? A resposta, claro, está nos detalhes. E aqui estão elas, as 4 peças do nosso quebra-cabeça. Primeiro, os provérbios, sabe, aquelas frases curtinhas, cheias de sabedoria, fáceis de guardar, tipo pílulas de conhecimento. Depois, as parábolas, que são as histórias que ensinam uma verdade moral. Aí vem as palavras, que são os ensinamentos mais gerais, mais discursivos. E por fim, os enigmas, que são aqueles desafios para o nosso raciocínio, feitos para provocar um pensamento mais profundo. Ok, essa é a segunda pergunta fundamental. Se a gente precisa entender tudo isso, de quem são esses ensinamentos? Quem são os autores desse conhecimento todo? A resposta é direta, mas olha, tem um peso enorme. Não há um conhecimento que surgiu do nada. É uma tradição, um conjunto de saberes que foi cultivado e passado para frente pelos sábios. O ponto aqui é reconhecer a autoridade e a profundidade dessa origem. Certo. Então a gente já entendeu as peças do quebra-cabeça. Mas, e agora? Como é que a gente junta tudo isso? É aqui que a gente chega no ponto central da nossa exploração, na descoberta da ferramenta que, de fato, abre o significado de tudo isso. Pensa comigo. Existe uma diferença gigantesca entre só ler as palavras e, de fato, entender o que elas significam. É como a diferença entre um barquinho de papel boiando na superfície e um tesouro que está lá no fundo do mar. Para chegar nesse tesouro, que é o entendimento de verdade, não tem jeito, é preciso mergulhar. E esse mergulho se faz com reflexão, com uma busca que conecta a mente e o espírito. E essa ferramenta, essa chave para a gente conseguir mergulhar fundo, é a sabedoria. Mas olha, a sabedoria aqui não é só acumular um monte de informação, não. É uma habilidade. É a capacidade de olhar para uma parábola, para um enigma, e conseguir enxergar a verdade profunda que está ali dentro. Então, a pergunta de $1 milhão é como é que se desenvolve essa habilidade? Agora a gente sai do o que e vai para o como. Vamos ver as dicas práticas que a nossa fonte tira desse verso para essa jornada. Basicamente, o caminho tem 2 passos bem claros. O primeiro é compreender. E isso exige um esforço, sabe? E além da primeira impressão, fazer perguntas, investigar o que está por trás das palavras. O segundo passo é meditar. É pegar esse conhecimento e levar para dentro, refletir sobre ele, ver como ele se conecta com a vida. É assim que a informação vira sabedoria. Chegando aqui no final, fica bem claro que a mensagem de Provérbios 1:6 não é sobre achar uma resposta definitiva e pronto. Pelo contrário, é um convite para começar uma jornada pessoal que não tem fim, uma busca constante por entendimento. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Se a sabedoria é essa chave que decifra enigmas, quais são os quebra-cabeças da nossa própria vida que estão só esperando para serem desvendados por essa mesma chave? Talvez a grande jornada seja justamente essa busca.